Bem-vindo, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM em mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege. Como é que você está? Tudo bem? Mais que bem. Hoje estamos recebendo um convidado especial, né? Convidado especialíssimo, Marco Moraes, que é multi-instrumentista, compositor, arranjador e também educador musical. Seja muito bem-vindo ao Mente em Forma 105, Marcos. Muito obrigado pelo convite, Rogério, Liege, bom dia aos ouvintes. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, do meu trabalho, da minha história. E para quem nos acompanha no programa, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também o nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105, que estão lá as entrevistas anteriores. Marcos, conta pra gente sobre essa sua trajetória na arte musical. Eu comecei a tocar muito menino, né, muito novo, né, com 10 anos de idade. Tive a grande sorte de ainda no início, né, dos estudos, ter aula com Alessandro Penese, né, que é um dos grandes instrumentistas da nossa cidade. E acho que o Alessandro, ele percebeu um talento, né, um dom em mim, e ele já me inseriu também num contexto de apresentações, né, junto ao grupo que ele tocava, que era o Som Brasileiro, que participava também o Sérgio Beluco. E dessa forma foi como eu me desenvolvi, como eu tive um contato com gêneros assim, bem, digamos assim, de uma cultura de base, né, da música brasileira, que é o choro, que é o samba, que é a seresta. E, de certa forma, foi por onde eu trilhei, né, o meu caminho, né, no início da minha vida musical. Né? Então, eu comecei tocando muito novo, já me apresentando praticamente com poucos tempo de aula, assim, né? E tendo experiências assim, muito significativas de tocar em teatro, de tocar em casas de shows, né, centros culturais, de tocar em festivais pelo Brasil. E acho que você, menino, né, vivendo experiências como essas, né, como músico, né, a gente se forma como músico através também dessas experiências, dessas vivências, né. Então, para mim, foi muito importante. Aí, eu segui, de certa forma, a carreira sempre digo carreira no sentido, né, da minha trajetória, né. Eu segui, de certa forma, sempre acompanhado com o Alessandro, né, até a ida dele para São Paulo, isso foi até os meus 18 anos. E depois eu passei a estudar no Conservatório de Tatuí, me formei lá, estudei em São Paulo, me formei também em áreas específicas, né, como composição e arranjo. E, de certa forma, essas vivências, esse aprendizado trazido, absorvido em Tatuí, foi que me trouxe uma dimensão nova da música. Porque em Piracicaba eu absorvi muito da cultura popular, dessa nossa cultura de base. Lá eu tive contato com uma cultura mais universal. Então, digamos assim, nessa dimensão da criatividade, foi muito enriquecedor, né? Porque a gente já partia de abordagens na música cheias de improviso, cheias de criação, né, criações, e sempre de forma, digamos assim, nada premeditada, nada combinada, né? Então, isso começou a me trazer um olhar novo, né, para a música, né, trabalhar numa perspectiva diferente de uma música que não é executada de uma maneira pura e simplesmente técnica, né, mas de uma música que já engloba muito mais a percepção, a intuição, uma leitura do ambiente, uma leitura do mundo, das pessoas, né? Então você cria, né, de uma forma já que não se restringe a uma execução pura e simplesmente técnica, né? Então Tatuí me trouxe essa dimensão. Foi aí, inclusive, que através de lá, né, dos grupos que eu participei lá, que eu toquei com o Hermeto Pascoal, por exemplo, por 3 vezes, né, tive contato com o Hermeto, uma honra fantástica, né? A primeira apresentação que eu fiz com ele foi um dia que a gente se apresentou no Teatro do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Era uma orquestra, né, chamada Vintena, né, com um pianista do grupo do Hermeto Pascoal, que é o André Marques,
E é uma orquestra composta por 22 integrantes, né? E na apresentação, o Hermeto interagiu com a gente, tocou junto com a gente. E num dos momentos, o André, né, o maestro, nosso maestro, ele abre o espaço para o improvisador criar durante aquela música, né? E eu lembro que naquele dia eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida musical, que uma música lá ele abriu espaço para eu improvisar. Eu fiz um improviso assim que eu fui, acho que, para outro lugar e voltei, sabe? E na hora que eu terminei, o teatro inteiro, assim, parecia um show de rock, assim, todo mundo, grita, sabe? Causou uma euforia, né? Por causa de ser que é uma coisa que Tatuí me trouxe, né? De você ter uma abordagem, ao tocar, sempre muito mais expansiva, né? Expressiva, né? De não ficar numa abordagem onde você se coloca como instrumentista, que vai ser apreciado apenas, a sua obra vai ser apreciada, né? Então você está ali de uma forma pouco saindo de si, né? Ali não, ali é diferente, aí você sai totalmente de si, né? Você se coloca de uma forma totalmente expansiva. E aí ali foi quando eu comecei a ter essa dimensão da música ainda mais forte, né? De uma música que chega até as pessoas, né? Faz com que as pessoas vibrem, né? Faz com que as pessoas se alegrem, se entusiasmem com aquilo que você está tocando. Marcos, me conta uma coisa, como é que é essa experiência de transmitir o ensino e a paixão pela música? Olha, nos últimos anos, eu tenho direcionado todo o meu trabalho para a área da educação. Eu senti em determinado momento que o meu papel como instrumentista, ele seria também um papel de quem acompanha determinadas pessoas, seja de um nível profissional ou de um nível amador, quem toca, né, por hobby, de forma que eu consiga fazer com que essa pessoa tenha o seu despertar dentro daquilo que ela tem de melhor, dentro daquilo que ela pode oferecer, né? Então, para mim, acompanhar as pessoas durante esse processo é um privilégio, porque eu participo de uma construção muito positiva, né, de cada pessoa. Eu aprendo muito nesse processo com a própria pessoa. Eu me moldo também diante das experiências dos meus alunos, né? E para mim, assim, é uma forma o outro é uma extensão de mim mesmo, né? Então, eu me vejo no outro, eu entendo o outro dentro das limitações dele, né? E eu consigo ter sempre um olhar para fazer com que ele reenxergue a situação de forma que ele contorne todas as suas dificuldades e passe a ter uma atitude diante daquilo. Então, nas minhas experiências com aulas, você vê pessoas, por exemplo, que estão com determinados anseios, né, que acabam encontrando na música uma forma de lidar com esses anseios, e que você consegue dar direções para que essas pessoas se encontrem, né, nesses seus desejos, nessas suas aspirações, né. Qual o principal instrumento que você trabalha, Marcos? Ou são vários aí? Eu considero os meus principais instrumentos o violão e o bandolim, né, que são os instrumentos que eu mais me apresento e trabalho. Mas eu toco cavaquinho, eu toco baixo, eu toco guitarra, eu toco instrumentos de percussão. Eu tenho uma necessidade muito grande de criar, de sempre criar. Então, para mim, eu me associar a um único instrumento é como se eu estivesse limitando essa minha capacidade de criar, né? Então, muita gente já me falou, o próprio Armando Costa, numa conversa, ele falou, olha, você precisa definir um instrumento, porque você precisa criar uma identidade diante daquele instrumento. Eu não consigo fazer isso, porque, para mim, quando eu toco guitarra, por exemplo, né, num contexto de uma música instrumental, com criação, com improvisação, é um outro universo, é uma outra perspectiva. Da mesma forma que quando eu toco cavaquinho, numa roda de samba, é uma outra perspectiva, é um outro universo, né? Eu sempre considero o tocar não apenas vinculado a um instrumento, né?
mas aos contextos que esse instrumento me insere, né? As pessoas que eu terei contato com esses instrumentos, né? Por exemplo, trabalhando com crianças, né? Eu uso instrumentos não convencionais, que eu adoro tocar, que às vezes eu prefiro tocar esses instrumentos do que tocar os próprios instrumentos, vamos chamar de convencionais, né? Uma lógica absolutamente sensível. Sim. Que você aplica no seu trabalho. Exatamente, de você através da... Você tem que pensar, eu sempre penso para quem que eu estou fazendo música e com quem eu estou fazendo, né? Então a minha intenção ao fazer música não é simplesmente fazer para que aquela pessoa me aprecie o que eu estou fazendo. Não, eu quero interagir com aquela pessoa. Incluí-la. Eu quero compartilhar daquele momento com ela, né? Então, se naquele instante, o melhor instrumento é um tamborim, então é o instrumento que eu quero tocar. Então. Falando em compartilhar experiências, Marcos, na data de 8 de novembro, saiu uma matéria sua no Jornal de Piracicaba. Sim. Né? Uma roupagem inusitada, como diz aqui Tainara Cabral, a jornalista, que você deu a Marcha Turca de Mozart. E isso já ganhou o mundo, 50 mil visualizações e mais de 1.300 compartilhamentos. Exatamente. Aqui na foto você está utilizando garrafa PET, você está utilizando tubo PVC. Conta pra gente como é que é esse multi-instrumentalista que se serve do instrumento clássico e também dessa bricolagem. Olha, quando eu pensei em gravar Marcha Turca, né, me veio muito essa natureza da música, que inclusive está presente nessa composição do Mozart, que é do brincante, né, uma melodia alegre, né, cheia de movimentos, cheia de cores, né? E o uso desses instrumentos é justamente para reforçar essa dimensão. Ou seja, se eu toco Marcha Turca apenas com os instrumentos convencionais, eu estou fazendo uma releitura apenas adequando aos instrumentos. Porém, se eu utilizo desses instrumentos, eu transmito ainda mais essa dimensão do brincante. Então, o que foi gostoso de criar o gostoso dessa criação? É que você traz instrumentos que as pessoas olham e falam, como que pode você inserir numa música clássica uma garrafa PET, um tubo de PVC, um sino, né? E justamente emitem sons claros, com tons, né? Com notas, são notas mesmo, né? Que são emitidas, e que você consegue inserir em qualquer música, né? Esses instrumentos, inclusive, eu fiz para uma entrevista de trabalho, né? Nessa área da musicalização. E foram instrumentos assim que eu tive contato com eles durante, inclusive, a própria semana dessa entrevista, né? E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso é genial, né? As pessoas têm um grande amigo até que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece da internet, que virtual. É o André Lindenberg, né? Ele foi o cara que divulgou os sinopets, né, que são as garrafas PETs com uma válvula de pneu na ponta, e você consegue emitir sons de notas, né? E foi você que inventou? Esse instrumento foi o André, né? Eu apenas convencionei, no caso, tanto o xirotubo, né? Que é os instrumentos com cano de PVC, tanto os sinopets, com as cores dos sinos que eu tinha ali, para que eu criasse uma identidade em relação as notas, né? Então eu tenho o Dó nas cores vermelhas, o Ré nas cores laranja, né? Então, para criar essa identidade visual. E aí, a partir desse contato com esses instrumentos, me abriu um universo muito mais pensando nessa questão de uma criação mais lúdica, mais, digamos, dissociada dos contextos convencionais. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Marcos Moraes, que é multi-instrumentista, compositor, arranjador e também educador musical. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook,
Mente em Forma 105 e acesse também o nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105, para acompanhar esse e outros programas aqui na Rádio Educativa FM. Marcos, tem uma máxima que diz: vi mais longe porque sempre estive no ombro de gigantes. Conta pra gente como é que foi essa experiência de tocar com Yamandu Costa, Hermeto Pascoal e também com Tereza Alves, essa diva da música. Olha, como você disse, né, tem pessoas, né, no nosso mundo que realmente eles são pessoas assim iluminadas, né, pessoas de uma capacidade muito grande, né, que rompem inclusive, né, com aquelas nossa atual visão, né, e que nos levam realmente muito além. Literalmente são as antenas da raça. Exatamente. Né? Eles conseguem captar o que está ali no mundo com uma percepção muito mais antecipada, única, original, singular. Né? Exatamente. De todos esses, né, eu acho que o contato com o Hermeto Pascoal, ele foi assim de uma muito significativo mesmo, assim, né? Foi talvez a pessoa que mais me influenciou. Por quê? Porque o Hermeto, a abordagem dele em relação à música é sempre criativa, é sempre de romper com uma música de certa forma previsível. E de certa forma, mesmo que eu não toque uma música hoje que é próxima ao universo dele, né? Foi ele que me deu essa nova dimensão de sair de uma música que é uma escola técnica para uma música mais criativa e dinâmica, né? Então é uma pessoa extremamente humilde, é uma pessoa assim que se coloca sempre de uma forma muito amorosa com todo mundo, uma pessoa muito acolhedora. Então quando você está diante de um mestre que você acompanhou durante muito tempo da sua vida como estudante, né? E de repente está dividindo o palco com ele, daí no outro dia você está compartilhando de momentos assim de vivências de estar em casa, assim, de estar num ambiente descontraído, né, convivendo. Então foi para mim algo assim muito rico, né, da mesma forma também como foi o Yamandu. O Yamandu para mim, ele, assim como é também o Alessandro Penese, né, eles são um dos grandes gênios, né, do nosso violão, né, são os caras também que levaram o violão para um outro patamar, né, para uma outra forma de se pensar em tocar violão, né, e sempre dentro desse caráter mais expansivo, né, de uma música mais visceral, de uma música mais vibrante, né, de uma música que não se limita àquela quadratura, né, aquela forma convencional. São músicos que rompem com isso e a nossa, digamos assim, os tempos, né, que vivemos, eles pedem ações e atitudes como essas, né? De você romper com o olhar das coisas como já foram feitas, das coisas com esse espírito criativo, né? Por exemplo, voltando apenas fazer um parênteses com o vídeo, né? O que chama atenção realmente no vídeo, assim, das próprias pessoas? O vídeo do Mozart. Do Mozart, né? Isso. A composição que você reinventou. Que eu reinventei, né? É a questão de uma abordagem baseada pura e simplesmente na criação. Eu tenho uma ideia que não se baseia numa ideia repetida, né? Muita gente já teve abordagens dessa forma, né, com outras músicas, mas eu digo, quando você se coloca dessa forma perante as pessoas, né, elas absorvem isso para suas vidas de alguma forma e trazem essa alegria, esse entusiasmo, esse ar criativo, né? Então você moldar o mundo à sua volta por esse olhar, né, dessa forma que é tão sutil, né, de você impactar de uma forma que ali é totalmente sutil, né? Não é impositora, não é simplesmente espontânea, né? As pessoas que relataram falaram, olha, eu assisti 17 vezes, eu sorri, eu me encantei, eu me alegrei, valorizando a criatividade, né? Então, esses músicos, né, o contato com esses músicos, para mim, assim, marcou muito nessa dimensão, né? Pessoas que criam, que valorizam demais a criação, né? E a própria Tereza, assim, embora ela seja uma pessoa da era de ouro da rádio, uma cantora da era de ouro da rádio, né?
Ela é uma pessoa também extremamente criativa, né? Uma pessoa dinâmica, uma pessoa assim que quando canta consegue absorver as pessoas que estão tocando junto com ela, interagir e criar, né? Então foram pessoas assim importantíssimas e que marcaram realmente a minha vida e a minha história. Marcos, com relação ao ensino da música, né? Existe alguma fase para você aprender cada instrumento? Ou talvez tenha alguma melhor idade, vamos dizer assim, para você aprender determinado instrumento ou não, cara? Desde bebê você já pode, Olha, como é que funciona essa didática? Quando eu assisto, por exemplo, vídeos de crianças com 2 anos, 3 anos, tocando já de uma forma, né, muito, muito além do que a idade permite, e isso já está acontecendo, né? Não acontece tanto no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos acontece muito. Fica difícil você dizer isso de uma forma, né? Olha, a música só pode começar a ser, né? Um instrumento só pode começar a ser aprendido, né, a partir de tal idade, né? Eu acho que o mundo está nos dando exemplos, né, de que a capacidade humana, a capacidade de absorção, a capacidade de você absorver uma informação e começar a desenvolvê-la, principalmente com essas crianças que estão chegando, né, está provada, né, que é possível, né, talvez dentro da cultura de cada país, né. Aqui no Brasil ainda não vejo uma base para que isso aconteça, né, de uma forma natural, que é assim, quando eu imagino que na Europa, países, né, que tem na China também, né, na Ásia, né, que tem muitos países com crianças já muito novas tocando, eu acredito que a cultura de formação, né, ela seja uma cultura geral, né. Eu acho que você colocar isso aqui no Brasil seria algo muito, digamos, ainda isolado, né, não está dentro de um contexto cultural, de um contexto social, né. Então, para o nosso país, eu diria que as crianças estão aptas a começar a tocar um instrumento a partir dos entre 6 e 7 anos, né? Porque daí ela já tem, de certa forma, até pelas próprias vivências na escola, né? Ela já começa a maioria das escolas alfabetizam aos 6 anos, né? Então ela já começa de certa forma, conseguir se submeter ao processo de um aprendizado de um instrumento, da repetição, das informações que envolvem, de certa forma, o aprendizado e das capacidades também. Agora, a grande virtude que a criança tem em relação aos adultos, às pessoas mais velhas, os adultos, né, é que a criança ela não aprende, de certa forma, visando um objetivo. Ela não tem esse desejo. Para ela, o que ela aprende é algo, digamos assim, dinâmico e que ela se satisfaz o tempo todo com aquilo. Ela não aprende pensando que ela quer tocar determinada coisa de determinada forma. Uma experiência de gozo, literalmente. Uma experiência de gozo gratuito, né? Exatamente. E que a gente recalcou, né, Marcos? Nós adultos precisamos, hein, Rogério? Tem que aprender muito com as crianças. Desaprender, né? Para aprender pra com aprender. elas, certamente. O adulto, ele já coloca metas, né? Ele já diz, olha, muita gente vai começar a fazer aula comigo, a primeira pergunta, em quanto tempo você acha que eu já estou tocando uma música? Né? A criança não, por exemplo, os meus filhos, eles fazem aula de violão comigo, né? Meu Francisco tem 5 anos, e eu não falei para ele fazer aula, ele simplesmente acordou um dia e falou, pai, quero tocar violão, né? Eu, em casa, eu não fico, filho, vem agora aqui estudar. Não, eu crio o ambiente para que ele absorva a música de determinadas formas, não somente na prática do instrumento, e com isso eu gero nele esse espírito de satisfação, né, de atração pela música, né? Só que ele, no processo dele, o que ele aprende, para ele é um trunfo, é algo de muito valor. Uma conquista, né? E os adultos, no meu trabalho com os adultos, eu tento sempre dar essa dimensão, para que as pessoas não se baseiem mais as suas, enfim, como é uma construção,
para que ela não se baseie já numa meta determinada, e sim que ela absorva os ensinamentos e que ela aprende no decorrer dos dias, para que aquilo até transforme ela, transforme o olhar, transforme a forma como ela recebe e se alimenta daquilo, para continuar, inclusive, né? Em cima do prazer, né, aliás? Exatamente. A criança é um prazer. Essa satisfação, né, que a criança tem na pele, nos poros. O brincar, né? Sim, o brincar exatamente. eu acho que é o maior exemplo disso. Exatamente, Légia. Nesse sentido, Marcos, você tem uma experiência muito interessante de subir ao palco acompanhado dos teus filhos, da Cristina, sua esposa, meu pai, do seu pai, o Mauro, né, Mauro Moraes, e minha irmã, Juliana Moraes. Minha mãe também subiu para a gente cantar uma música. Puxa, que demais. Você sabe que quando eu vi essa postagem nas mídias, nas redes sociais, essa apresentação de vocês no Sesc, eu lembrei muito, Rogério, de um estudo que eu fiz recentemente, de um livro chamado Famílias, Amo Vocês, do Luc Ferry, que ele diz o seguinte, que o sentido do sagrado está mudando. Tanto que ele cria um conceito, a sacralização da vida. E vai dizer que sagrado é aqueles com quem eu vivo, é aqueles com quem eu compartilho, é aqueles por quem vale a pena eu viver e morrer. Exatamente. Você pode nos dizer como foi essa experiência? Eu acho que esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tinha ali 2 filhos, extremamente satisfeitos, felizes por estarem ali comigo. O meu pai, né, que é uma pessoa assim, de uma origem muito humilde, né, é uma pessoa que me surpreende, inclusive, o caminho musical que ele teve, justamente por ele não ter informações que o levassem naturalmente a buscar um caminho musical mais evoluído, né. Ele morava num bairro, se eu não me engano, lá da usina Costa Pinto, e aos 18 anos, quando ele veio para Santa Terezinha, que acho que foi onde a família dele se estabeleceu, ele procurou o Sérgio Beluco para fazer aula de violão. Ou seja, ele já tinha dentro dele uma aspiração em relação à música que fugia de um senso comum, né? Então, estar ao lado do meu pai, com essa história, né? Estar ao lado dos meus filhos, da minha irmã, né? Da minha mãe, com amigos, né? Familiares, amigos, num clima assim, de total sintonia, né? Você expondo sua vida, você contando a sua história, você cantando coisas do seu dia a dia, né? Sem nenhum caráter, digamos assim, de um show, né? Mas de uma coisa totalmente espontânea, né? Foi algo realmente indescritível, assim, e parabenizo ao Sesc pela iniciativa. Eu acho que foi brilhante essa ideia, trouxe assim benefícios não só para mim, mas para todo mundo que participou. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Marcos Moraes, que é multi-instrumentista, compositor, arranjador e também educador musical. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe o nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Marcos, uma pauta sempre recorrente junto aos nossos entrevistados aqui, em do Rogério, é que a gente acredita que é pelo esporte, que é pela arte, que é pela música, que é pelo aquilo que toca a alma e o espírito humano e o corpo de uma maneira a incluir essa dimensão da satisfação que você dizia no bloco anterior, que a gente vai poder melhorar a raça, vamos chamar assim. Nesse sentido, eu queria te ouvir. A música, ela pode ser considerada uma ferramenta cultural na transmissão de valores humanos, essa linguagem universal, esse teu vídeo que já ganhou o mundo, né? Já chegou lá do outro lado do mundo. Nesse sentido, como você vê essa perspectiva de trabalhar com esse capital criativo humano? Olha, a minha vida é pautada hoje, né, em ações que, de certa forma, valorizam, inclusive, penso eu, até daqui a um tempo, uma ação voltada à formação, né, e a transmissão de valores, e a transmissão de ensinamentos, de reflexões através da música. Por que eu digo isso, que a minha vida é pautada, né, nesse sentido? Porque
eu vejo a música hoje cumprindo com uma outra função diferente de, por exemplo, da época da ditadura militar, por exemplo, né, citando um período da nossa história, que era uma música de protesto, que era uma música onde as pessoas precisavam se expressar, se expor e contrapor, né, o sistema, né. Hoje, eu vejo que a música, ela tem que atuar de formas, digamos assim, a trazer equilíbrio, a trazer reflexão, a trazer esse espírito criativo que, no caso, não se restringe à área da música. A criação, a criatividade, ela pode estar presente, por exemplo, na forma como você enxerga o ambiente, né? Quem cria, quem é um arquiteto, né? Transformar aquele ambiente a ponto de fazer com que as pessoas se sintam melhor ali, né? Então, esse olhar sobre a criação na perspectiva de melhorar o mundo, né? De que as pessoas se movimentem para isso. Quanto a esse caráter da música enquanto um agente formador e transmissor de valores, né, humanos, sociais, você tem, por exemplo, vou citar uma música, por exemplo, da Ana Vilela, né, que é uma música que todo mundo conhece, que é o Trembalo. Né? Às vezes, diante de tantas coisas produzidas, né, você tem coisas que se evidenciam, porque, de certa forma, tocam aspectos que são comuns para todo mundo, né, a respeito, inclusive, do valor dos verdadeiros, né, daquilo que a gente deve valorizar realmente na vida, né, e a música acaba sendo um agente, né, no caso de uma música como essa, que atinge crianças, que atinge jovens, que atinge adultos, né, dando uma dimensão da vida enquanto o que é realmente o que se tem valor, de tudo que a gente vai levar, né, dessa vida, né, o que fica, né, são as experiências vividas com outras pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, né. Eu já não consigo conceber mais um mundo onde a gente paute a nossa existência numa evolução, por exemplo, intelectual, e onde eu me aproveito dessa minha intelectualidade para que isso até não condeno, digo assim, eu acho que a nossa evolução, ela tem que partir sempre do princípio de que as coisas devem atender a todo mundo, né? Eu tenho que olhar o outro como uma extensão de mim mesmo. Se o problema é do outro, o problema é meu também. Né? Se o outro passa fome, é um problema meu. Se o outro ainda não está sendo educado, não está tendo acesso à educação, é um problema meu, né? Então, por isso que eu gosto sempre até nas conversas com os amigos, né, eu falo assim, olha, vamos produzir música para as necessidades da humanidade, né? Vamos produzir música pensando no que as pessoas estão precisando. As pessoas, elas precisam lutar, elas precisam brigar, né? Não, as pessoas precisam se entender, se ouvir, as pessoas precisam ser tolerantes, as pessoas precisam aprender a lidar com as diferenças, né? Então, expor a música sempre de uma forma mais sutil e que gere, de repente, um movimento de reflexão sobre temas que, de repente, deixam a humanidade muito melhor, eu acho que é a função da arte e da música, de trazer reflexão, de trazer sempre um novo olhar, né, diante daquilo que as pessoas estão acostumadas, de quebrar paradigmas, né? E assim, como educador musical, eu me vejo sempre caminhando nesse rumo, né? Trabalhando com crianças, trabalhando com jovens, trabalhando com adultos, trabalhando com a terceira idade, né? De sempre dar, através da música, uma dimensão e um olhar mais humano, né? Por isso que quando eu toco, eu gosto de interagir com as pessoas, porque quando eu estou com ela, eu estou vivendo essa dimensão. E a pessoa, inclusive, que está comigo, ela sente isso de mim, interage comigo, se sente acolhida, né? E sente que essa relação é mútua, que isso é gostoso, é prazeroso. O que eu passo para ela, ela me devolve também, e o que eu passei para ela passa para o outro, e por aí vai. Marcos, quantos sentidos são trabalhados na música, né? E como se trabalha esses sentidos, né? Nos instrumentos, ali nas aulas? Olha, eu acho que todos os sentidos são trabalhados, né? Por exemplo, a gente está na era da veiculação de informação por imagens, né?
vídeos, né? Você hoje entra na internet e você aprende com videoaulas, né? Sem sair de casa, né? Então, é um estímulo, né? Um aprendizado que se passa pelo canal da visão, né? Da mesma forma como quando você ouve um som, você está recebendo uma informação que o seu cérebro identifica e reconhece como sendo o som de uma nota, ou de um acorde, ou de um instrumento, né? O tato, né? O sentido do tato, do toque, está presente o tempo todo com o instrumento, né? O contato com o instrumento, né? Então, por exemplo, pessoas como a gente falou até agora há pouco no intervalo, né? O Yamando Costa, né? São pessoas que se apoderam do instrumento, né? Então, essa coisa do tato, para ele, por exemplo, para muitos instrumentistas, é muito forte, traz o instrumento para si, né? Aquela coisa de possuir, de dominar, né? Quase que ficou em diferenciação, né, do músico. Se fundem, né? Se fundem, é uma coisa impressionante. Eu gosto de fazer uma alusão sempre ao acordeon, por exemplo, um instrumento que ele substitui essa caixa torácica, né? Ele tem o fole, que representa o pulmão, né, a respiração, né? Então o cara, quando ele está tocando aqui, seria um Dominguinhos tocando, né? O cara traz um instrumento... O cara, né? É o cara. É o cara, né? Não tem como me dizer. É o cara. Quando ele traz um instrumento aqui, né? Você sente que aquele instrumento é parte dele, né? Então, a própria fala, né? Também é nosso canal de expressão, né? E eu me identifico muito com a questão sensorial, assim, da sinestesia, vamos falar assim, né? Eu sou uma pessoa muito sinestésica. Meu processo criativo, ele se baseia na sinestesia, né? Quando eu crio, eu projeto imagens, né? E eu reforço essas imagens com as sensações, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um arranjo, eu não penso em qualquer teoria ou qualquer coisa que me deixe um parâmetro em uma direção. Eu visualizo, eu imagino. Aí eu já estou colocando todo mundo, pode ser eu, a minha própria imagem, né? Ou pode ser as próprias pessoas que vão tocar comigo. Eu projeto essas pessoas, eu coloco o som nessa imagem e eu vou vivendo aquilo como se estivesse acontecendo. Então, estou num processo sinestésico, né? E à medida que essa imagem se fortalece e que esse som se fortalece, né? Eu termino essa minha projeção com o arranjo pronto, né? Então, eu sou uma pessoa muito guiada pela sinestesia, assim. Eu sou uma pessoa que, quando eu ouço música, eu ouço pelo meu corpo. Eu recebo a música pelo meu corpo, né? Então, a música entra e sai de uma forma, de certa forma, sempre com base nas sensações. Que é uma pessoa apaixonada, né? Não, e ele trabalha todos os sentidos nele. Sim, com certeza. Mente em Forma 105. Você está acompanhando pela Educativa FM o programa Mente em Forma 105, hoje entrevistando Marcos Moraes, que é multi-instrumentista, compositor, arranjador e também educador musical. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe as entrevistas anteriores no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Marcos, sniff, estamos chegando ao final do nosso programa. E eu queria te fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, como se toda a entrevista não tivesse sido, né? Porque tá aí, eu acho que o trabalho do músico, vida e trabalho são duas coisas misturam, totalmente imbricadas, né? Mas o que te inspira na vida e profissionalmente, Marcos? São os meus filhos, a minha esposa, a minha família, são as pessoas. É um desejo imenso que eu tenho de partilhar o que eu tenho com as pessoas, esse desejo de comungar, né? de comunhão. E assim, eu todo dia assim, que eu levanto, né? Eu tomei várias ações na minha vida, né? Que foram totalmente contras ao que eu planejei, né? E, inclusive, assim, quando os meus filhos nasceram, né, mudou meu rumo, assim, mudou totalmente, né? Você sai daquela visão de uma vida onde você pauta todas as suas conquistas voltadas à sua satisfação, né?
E aí você tem que passar a ter um outro olhar, né? Então, o nascimento dos meus filhos, assim, foi algo assim que me transformou profundamente, né? Me trouxe um novo olhar, uma nova atitude, uma nova postura, né, diante da vida, né? E assim, o contato que eu tenho com eles, o contato que eu tenho com os meus alunos, o contato que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo, né? O contato que eu tenho com as pessoas que eu encontro quando eu toco, né? Me alimentam realmente profundamente, né? As pessoas, eu sinto que todos têm um carinho muito grande, assim, por mim. Eu sempre procuro retribuir esse carinho de alguma forma. E isso é o meu alimento diário, né? São os meus amigos, são as pessoas, são o próprio universo, a natureza, né? São os alimentos que a gente absorve em determinados momentos, em determinadas fases, conforme a gente vive, precisa, necessita, né? E que vão conduzindo a nossa vida sempre para algo diferente, gostoso, prazeroso. Marcos, você tem alguma frase ou algum livro que te acompanha aí nessa jornada? Eu tenho é chamada de um tripé, em qual eu pauto toda a minha vida, né? Que é amorosidade, sabedoria e humildade, né? Então, eu trago isso para tudo que eu faço, para as ações que eu tomo, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal. É você conduzir a sua vida sobre esse tripé, sobre a amorosidade, sobre a humildade e sobre a sabedoria. Marcos, chegamos ao final de mais um Mente Informa. Queríamos especialmente te agradecer pela presença e pedir que você fizesse suas considerações finais, deixasse o seu contato para o público que nos ouviu, que nos acompanhou, e para os internautas que terão acesso à entrevista, que queiram te procurar. Olha, gostaria muito de agradecer o convite, Rogério, perdão. Foi uma experiência incrível conversar com vocês aqui nessa manhã. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam também. É sempre bom a gente partilhar, né, da nossa vida, partilhar informações, ideias. Isso gera um movimento construtivo muito positivo. Para as pessoas que quiserem se interessarem em fazer aula comigo, oficinas, ou contratar para apresentações, né? O meu telefone é 98294-2729. Quem quiser também conhecer o meu canal do YouTube é Marcos Moraes Música. Tem um site também da minha produtora, que é mvmproduções.com.br. E em breve eu vou estar lançando um site especificamente de aulas, né, que vai ser marcosmoraesaulas.com.br. Que show, muito bom. Isso aí, Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E você acompanhou o programa Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica contou com a edição técnica Marquinhos Ferreira, nosso convidado Marcos Moraes, apresentação Liege Liz e Rogério Cardoso e direção geral Carlos Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Thank you.